no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 do Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, mais uma vez a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERD, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje ele vai atender o pedido da nossa ouvinte Marlene Garcia Pedro. Ela é uma paciente do Dr. Silvio, muito querida por todos do consultório e super fã de todos aqui no show do Heleno Rotai, em especial da Regina. E ela pediu informações sobre meningite. O Dr. Silvio está aqui prontinho para a gente conversar sobre isso. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Aquele beijo para dona Marlene, teve comigo essa semana. Fanzoca sua e da Regina, não perde uma dica. Um beijo, dona Marlene. E hoje não poderíamos deixar também, né, Heleno? Sei que você já parabenizou, mas como tricolor não posso me furtar, dar os parabéns ao Fred, isso aí, que é o nosso segundo maior artilheiro no Fluminense e no Campeonato Brasileiro, que ele ainda tenha muitos gols pela frente, muita saúde, que ele consiga contribuir para melhorar um pouquinho as coisas lá nas nossas Laranjeiras. Isso aí, 38 anos hoje, parabéns para ele. A medicina desportiva, ela evoluiu tanto, mas tanto, eu fico me lembrando de casos mais tristes, como por exemplo do Reinaldo, do Atlético Mineiro. Foi um dos maiores atacantes. Eu acho que ele e Romário juntos eram uma covardia. Conseguiam fazer um campo de futebol em meio metro de terra, né, de grama. E infelizmente na época que ele começou a jogar, desde muito jovem, ele teve problemas seríssimos de joelho e a medicina não tinha o desenvolvimento tecnológico que tem hoje. Hoje, certamente, o Reinaldo poderia ir muito além do que ele conseguiu ir. Ele foi longe, mas teria ido muito mais longe ainda. E o Fred, aos 38 anos, ainda é um garotão. Então, Fred, abraço para você, saúde, comemore bastante com a tua família e a gente conta com os teus gols, ainda muitos pela frente. Isso aí, parabéns mais uma vez. Então, para começar, o que é meningite, doutor Silvio? Como a gente sempre vem falando em todos esses anos de serviço saúde, Heleno, eu te agradeço sempre de joelhos a oportunidade. Aqui nós não estamos para fazer nem diagnóstico, muito menos tratamento, mas para passar algo que é muito valioso para a família Tupi: informações. Então, meningite, como vocês estão carecas de me ouvir falar, o sufixo "ite" significa inflamação. Então, uma inflamação de meninge. Poxa, doutor Silvio, mas o que é essa tal de meninge? Então, vamos começar do beabá. Os órgãos, eles têm em volta dele camadas de proteção. Por exemplo, o coração tem o pericárdio, é uma membrana que envolve o coração. O pulmão tem a pleura. E o cérebro, o sistema nervoso e a medula espinhal, que é o prolongamento do cérebro dentro da coluna, tem uma membrana de proteção. Na verdade, 3. São as meninges. A membrana mais externa, que é um pouco opaca, mais grossa, é a dura mater. A do meio a gente chama de aracnoide. Podia chamar de Heleno, mas chamei de aracnoide. E a mais interna, que é mais fininha, mais transparente, que está mais grudadinha no sistema nervoso, a gente chama de pia mater. Heleno e família Tupi, entre a aracnoide e a pia mater, existe um líquido que circula, que é o líquor cefalorraquidiano, que para o diagnóstico dessa tal de meningite é de fundamental importância. Mas aí eu já estou adiantando um pouco. Então, família Tupi, meningite é um processo inflamatório que acomete essas meninges. Quando eventualmente ultrapassa a barreira de proteção que a meninge é e atinge o sistema nervoso, eu deixo de ter uma meningite e passo a ter um quadro chamado meningoencefalite. Mas isso é outra história. Vamos falar hoje só das meningites. Vamos falar dos sintomas, doutor Silvio? Vamos falar das causas primeiro, Heleno? Causas e sintomas. Vamos lá, então. A meningite é uma doença que pode ser causada por bactérias, por vírus, mais raramente por fungos, eventualmente pelo bacilo de Koch, é o Mycobacterium tuberculosis, o agente causador da tuberculose, pelo treponema pálido, que causa sífilis. Eu posso ter meningite causada pela irritação de uma metástase de um câncer. Eu posso ter meningite provocada pela irritação de alguma droga que deu toxicidade ali, às vezes até alguns antibióticos fazem isso, né? E na verdade é um quadro de meningismo que a gente chama. E eu posso ter eventualmente um traumatismo craniano ou uma própria cirurgia cardíaca em que eu exponho as meninges e evidentemente que algum processo inflamatório, sem os cuidados devidos que todo neurocirurgião tem, pode acontecer.
Então, é uma irritação, uma inflamação que pode ser causada principalmente por bactérias e vírus. Dentre os vírus, o mais comum são os chamados enterovírus. Já das bactérias, a mais comum e a que mais preocupa é o meningococo. O que é o meningococo? É a Neisseria meningitidis, é um diplococo gram-negativo. Só falando tecnicamente que é uma bactéria específica que é facilmente identificada. Além do meningococo, eu posso ter o pneumococo, posso ter o hemófilos e outras bactérias que menos frequentemente acometem, mas que eventualmente podem provocar também uma meningite. Doutor Silva, a meningite viral e a meningite bacteriana são processos idênticos do ponto de vista clínico? Não, família Tupi, não são idênticos. Se parecem, mas não são idênticos. A meningite viral, ela é um quadro mais brando, é um quadro mais leve. Já a meningite bacteriana, é um quadro mais intenso e bem mais grave. Na meningite viral, Heleno, o próprio repouso e o sistema imunológico do indivíduo são suficientes para conter o processo e a recuperação é 100%. Enquanto que na meningite bacteriana, fazer o diagnóstico com a maior rapidez que for possível, iniciar o antibiótico precocemente e veja bem, muitas vezes iniciamos sem ter a confirmação dos resultados dos exames pela importância de se iniciar precocemente esse tratamento. Por quê? Porque se eventualmente eu retardar o início da antibiótico terapia na meningite bacteriana, pode ser que o paciente faleça, porque é um quadro que pode ser fatal. Na meningite meningocócica, infelizmente eu presenciei alguns casos assim, ou se não for fatal, pode provocar lesões no sistema nervoso central, algumas dessas lesões irreversíveis, deixando o indivíduo cego, surdo, com algum retardo do desenvolvimento mental, principalmente se for criança. Então, antes de entrar no quadro clínico, as duas faixas etárias que são mais afetadas por essa doença, nós, da terceira idade, e as crianças, principalmente aquelas abaixo de 5 anos. Os dois extremos da vida são, digamos, eleitos para serem sede da meningite. Não que eu não possa ter entre os 5 e os 65 anos, posso, mas é muito mais comum na terceira idade e na criança mais tenra, tanto a meningite viral quanto a bacteriana. A gente teve uma mudança drástica na história das meningites. Quando nós éramos garoto, Heleno, faz algum tempinho, falava em meningite, a gente já ficava apavorado. Verdade. Mas a vacina, que hoje tanto se fala e a família Tupi tem aprendido para burro a respeito de vacina por conta da Covid, você vê que trouxe tanta coisa ruim, mas algum conhecimento. Ela modificou a história das meningites. Por exemplo, a meningite pelo hemófilos, ela era uma meningite extremamente grave, mas com a vacinação, que é obrigatória da carteira de vacinação, reduziu bastante. Eu hoje tenho, inclusive, vacina contra o meningococo. E quando eu tenho, por exemplo, um pequeno foco de meningococcemia, palavrão, mas é dessa doença num determinado local, eu vacino todos os contactantes. A gente faz uma campanha de vacinação local. Com essa vacinação, eu crio defesas que aquele indivíduo anteriormente não as tinha, de tal maneira que se ele vier a ser infectado, ele vai ter uma condição de responder, de reagir, que o outro que inicialmente teve, não tinha essas defesas, não teve. Em termos de epidemiologia é isso, a vacina mudou bastante a história natural da meningite. Você agora quer saber do quadro clínico? Quero. Como é que a pessoa desconfia que pode estar com esse problema? A desconfiança, inclusive no caso das crianças, viu, papai, mamãe, avós aí da família Tupi, parte de vocês, tá? Então é diferente o quadro clínico do idoso, é diferente o quadro clínico da criança, do adulto, são bem diferentes. De uma forma geral, como eu disse anteriormente, a meningite viral é um quadro mais brando. A criança fica meio apática, queixa de dor de cabeça. Na meningite bacteriana, ela diz que a dor de cabeça é muito intensa, ela chora sem parar, ela fica irritada, ela recusa o peito, ela não mama. Isso acontecendo, conselho do Dr. Silva aqui da Rádio Tupi, leva na emergência. Alguma coisa não está legal com esse neném. E cabe ao médico, no setor de emergência, avaliar e, se for o caso, até realizar o que a gente chama de punção lombar. É um procedimento que visa a retirada de líquido da coluna, de tal maneira que se possa ter o diagnóstico da meningite. No adulto, né? Eu tenho a dor de cabeça intensa, eu tenho chamada fotofobia. O que é isso, sabe, Heleno?
olhar para a luminosidade e sentir dor. O indivíduo fecha os olhos, ele não consegue olhar para a luz. Ele tem vômito, porque aumenta a pressão dentro do cérebro e isso provoca vômitos. Às vezes, os chamados vômitos em jato, aquele vômito que você ali do lado não, já vai à distância. Mal-estar, prostração, febre alta e os chamados sinais de irritação meníngea, que são devidos à chamada rigidez de nuca, que está presente tanto na criança quanto no adulto, e que cabe ao médico, no exame físico, pesquisá-los. Eu tenho 2 sinais neurológicos que todo médico emergencista tem o dever de conhecer. É o chamado sinal de Kernig e sinal de Brudzinski. Sinal de Kernig é uma coisa que a gente pede para a mãe fazer em casa, quando ela liga para a gente: doutor, meu filho está com dor de cabeça e febre. Tenta encostar o queixo dele no peito, porque se tiver com irritação meníngea e com rigidez de nuca, não vai conseguir encostar o queixo no peito. O sinal de Brudzinski é um exame físico em que o médico deitado, ele flexiona as pernas do paciente, e o paciente, quando a perna está sendo fletida, ele dobra o pescoço para frente, para evitar a dor. O ser humano, eu costumava ensinar para meus alunos: olha, gente, até chifre, quando ele não sabe, ele suporta, mas na verdade dor é insuportável. A dor leva o indivíduo à emergência de madrugada. Seja uma dor no dedão, ele vai para a emergência. E quando você flexiona a perna de alguém com meningite, dói horrores a cabeça, o pescoço, que ele flexiona o pescoço como defesa. Sinal de Brudzinski. Opa, tenho irritação meníngea. Se eu tenho irritação meníngea, eu tenho meningite. Se eu tenho meningite, eu tenho que fazer o diagnóstico. Faço uma punção lombar, retiro o líquor, que é esse líquido céfalo-raquidiano, que, como eu disse no começo do serviço de saúde, ele fica localizado entre a pia mater e a aracnoide, encaminho para o laboratório. Mas se eu tenho a suspeita de uma meningite bacteriana, amigo, eu tirei o líquor, é claro, eu olho, a cor do líquido é transparente igual água de rocha. Normalmente, na meningite bacteriana, ele está meio leitoso, que já chama a atenção aquela turvação do líquor, que algo cheira podre no reino da Dinamarca, não está legal. Eu inicio o antibiótico antes mesmo do laboratório dizer: doutor Silvio, a glicose do líquor está baixa, a proteína está alta, os leucócitos estão aumentados. Que coisa, são exames rápidos de serem feitos, mas eu comecei o antibiótico 1 hora antes, porque parece que não, mas essa hora que você inicia o antibiótico faz toda uma diferença no amanhã dessa pessoa. Então é uma condição importante que os médicos, sobretudo aqueles com experiência de emergência, estão habituados a ver. Normalmente a gente tem os recursos necessários para fazermos o diagnóstico e para iniciar o tratamento. Na meningite meningocócica, Eliano, também como parte do quadro clínico, eu não posso deixar de falar isso, há o surgimento de algumas lesões pelo corpo, chamadas petequias, são lesões avermelhadas. Aí eu já deixo de ter a meningite e passo a ter a chamada meningococcemia. É quando o meningococo saiu da meninge e caiu na corrente sanguínea. Eu tenho uma sepse. Evidentemente que essa situação é com um prognóstico horrível e, infelizmente, esses pacientes, na grande maioria das vezes, apesar do antibiótico ser iniciado, ele vai a óbito, que é uma coisa que nenhum médico, evidentemente, gosta de ter no seu dia a dia, mas que faz parte da nossa vida. Para encerrar, vamos falar do tratamento, doutor. O tratamento depende da causa. Então, veja bem, nas meningites bacterianas, como eu disse, é antibiótico terapia precoce, né? Cabe ao médico da emergência, como parte do ato médico, identificando a possibilidade de meningite bacteriana, não retardar e iniciar o antibiótico. Ele tira o líquor, tá água de rocha, o quadro é mais brando, opa, deve ser uma meningite viral, vou iniciar antibiótico? Não. Eu vou dar analgésico para aliviar a dor, vou deixar o paciente em observação e vou aguardar com a tranquilidade dos justos o resultado do exame. Eu posso ter uma meningite causada por fungo, coccidioides, por exemplo, paracoccidioides, pela própria Toxoplasma gondii, que é um outro parasita. Depende do que estiver causando. O tratamento tem que ser dirigido. Se eu tiver uma meningite tuberculosa, é o esquema RIP, o mesmo usado para tratar a tuberculose pulmonar. Agora, por um tempo maior, geralmente dura 1 ano o tratamento com essas drogas e não os clássicos 6 meses que a tuberculose pulmonar tem. Enfim, se for um tratamento causado por um tumor, evidentemente que cabe ao oncologista tentar localizar esse tumor e iniciar o tratamento oncológico, seja por quimioterapia ou radioterapia, dirigido para ele. Se alguma droga for a causa daquele meningismo,
Normalmente é simples, é suspender o medicamento que causou isso e normalmente em poucas horas o quadro é totalmente revertido sem que nenhuma outra medida adicional tenha que ser tomada. E eu ia fazer essa pergunta aqui, achei que não ia dar tempo, mas vou fazer sim. É verdade que o homem tem mais esse problema do que a mulher, doutor Silvio? Pois é, eu quando vi essa pergunta, eu fiquei aqui me perguntando de onde que a Lelê tirou isso. Porque o que eu sei, isso apenas 39 anos de medicina, aliás, eu completo 40 dia 5 de dezembro, daqui a 2 meses, e foram 29 anos de emergência, Miguel Couto e Andaraí. Eu nunca reparei se realmente, Lelê, dá mais no homem do que na mulher. É verdade que eu perdi um sobrinho querido com 2 anos de idade, era menino, de meningite. A maioria dos casos que eu vi na vida também foram em meninos. A razão pela qual afeta mais o homem do que a mulher, não saberia te dizer. Mas eu tive, por exemplo, e tenho, por exemplo, uma prima muito querida, graças a Deus sobreviveu à meningite, e a mulher, e foi meningite. Então, família Tupi, o que é importante desse serviço de saúde deste domingo 3 de outubro? Que vocês têm criança em casa, ela parou de mamar, ficou irritada, queixa de dor de cabeça, vá na emergência com essa criança. Você tem um adulto em casa, um idoso, começou a vomitar demais, fica de olho fechado, que não consegue abrir os olhos porque está doendo quando olha para a luz. Você tenta fletir o pescoço dele, a cabeça dele, não consegue, está dura, leve na emergência, pode ser uma meningite. Todas essas doenças, com o diagnóstico feito rapidamente, são tratadas e normalmente sem qualquer tipo de sequela futura. Daí a importância de conduzir imediatamente a um serviço médico, havendo a suspeita do problema. Eu acho que essa é a informação mais preciosa, Heleno, que esse programa maravilhoso que você me dá a honra de participar tem para oferecer para a família Tupi. Procure assistência médica, não brinque com uma dor de cabeça acompanhada de febre, de vômitos, de prostração. Pode ser meningite, se não for, ótimo. A meningite viral, ela tem um quadro muito parecido com o de qualquer resfriado. Então observe, é um quadro leve, mas se esse quadro se tornar mais intenso, não titubeie, não negocie, carregue no colo e vá para a emergência, para a UPA. Perfeito. Assunto para domingo que vem, amigão? Domingo que vem eu vou me conceder uma folga presencial. Isso é boa, né? Ou seja, eu vou poder estudar um monte de assuntos que estão atrasados e incumbir o Hélio de estudar algo que ele não precisa estudar, porque ele é professor da matéria. Ele vem falar sobre sinusite. Eu, da vez passada, coloquei no meu Face e ele chegou aqui e eu tinha me confundido todo na história. Mas dessa vez ele fala de sinusite. E olha, você vê como é que a medicina é interessante? Eu não falei, mas falo agora. Você sabe que normalmente a sinusite é causada, como é que você pega, né? Normalmente é igual a Covid. Esses aerossóis que você respira e tem. Mas existem casos de meningite que são complicações, sabe de quê? De otite, que é a infecção do ouvido. Ou de sinusite, que é o assunto que o professor Hélio Fernandes Abreu, está feliz com o aniversário do Fred, já mandou a foto para mim hoje de manhã, vai falar domingo que vem. Então, às vezes uma sinusite, uma otite, podem no seu curso, na sua evolução, levar a uma meningite. Então, as otites, procure também rapidamente tratado, resolve. Se não tratou, pode virar uma meningite. Doutor Silvio, um grande abraço, boa semana e até domingo que vem, querido. Se Deus quiser, uma semana abençoada, família Tupi. Desculpe se o assunto era meio complexo e difuso, mas eu espero ter esclarecido de alguma forma. Até domingo que vem, uma semana abençoada.